Vamos agora para a resolução do exercício número 8. Encontre os pontos na elipse na qual esteja mais próxima do ponto 2,0 e determine essa distância. A figura abaixo ilustra o problema, apresente o domínio e a imagem. Gente, desculpa meu desenho, já sabem que não é o melhor, né? Não é meu forte. Mas o problema pede os pontos na elipse. Ele fala os pontos no plural, porque pode ser um ponto em cima e um ponto embaixo, com certeza, por conta da simetria, tá? Eu vou achar o ponto de cima e automaticamente, durante o exercício, eu pego o simétrico. Não sei que ponto é esse. Vou chamar esse ponto de x e y, mas o objetivo é que o ponto esteja o mais próximo possível. O mais próximo é o ponto de menor distância. Então a gente precisa calcular a distância entre dois pontos. Lembra lá da geometria analítica que vocês fizeram, que existe uma fórmula que calcula a distância entre dois pontos? A fórmula é distância entre os pontos A e B, raiz de xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Essa é a fórmula da distância. Pode usar? Deve. Então, traduzindo para o nosso problema, a distância vai ser a raiz de x menos x, x menos 2, mais y menos y, y menos 0. Pronto. Temos aqui a fórmula da distância. E qual é a restrição? A restrição é a elipse, não é qualquer elipse, é essa elipse. Então a restrição veio pronta. Mais uma vez eu lembro que quando o problema fornece a restrição, x e y tem que se adaptar à restrição. Se a restrição é uma função, então x e y são pontos dessa função, ok? Beleza. Então restrição x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado igual a 1. Para evitar a fração, eu vou multiplicar tudo por 9, tá? Então, a minha restrição multiplica por 9 aqui, cancela, multiplica por 9 e multiplica por 9. Então, vou aplicar essa como restrição. Bom, vamos escolher o método. Gente, é horrível derivar com raiz. Então, por favor, vamos aplicar o segundo método, porque o segundo método me permite derivar parcialmente. Quando eu aplico o segundo método, o foco não é derivar o d, o foco é derivar o x e o y. Se o foco não é derivar o d, então o que eu faço? Bom, o que eu faço para assumir com uma raiz? Não eleva ao quadrado? Então eu vou elevar ao quadrado os dois lados da igualdade, porque assim eu sumo com a raiz e vai gerar o d e a derivada de d é zero, ou a derivada de d ao quadrado é zero. Por quê? Porque eu vou derivar parcialmente em relação a x. Então, quem aplicar o segundo método pode fazer esse acerto sem problema nenhum, ficando d ao quadrado igual a x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a função objetivo. Ok? Quem for aplicar o primeiro método aí tem que derivar o d. Aí tem que deixar d. Mas quem for aplicar o segundo método, o que deriva é parcialmente o x e o y. Então o que importa é esse. Esse cara eu posso melhorar sem problema nenhum. Vamos lá? Segundo método. Qual é a derivada em relação a x? Não tem x, não tem x, tem x. Deriva. Tem uma externa e uma interna. Regra da cadeia. Primeiro deriva a externa, multiplica e tira 1, vezes a derivada da interna. Pronto. Multipliquei por 2 e agora derivo dentro. Derivada de x é 1 e de menos 2 é 0. Agora eu vou derivar em relação a y. Não tem y, deriva. A derivada é 2y. Começando aqui por x, para manter a ordem, claro. Só tem x aqui, dá 2x. E agora eu vou derivar em relação a y, só tem y aqui, 18y. Prontinho. Vamos agora montar o sistema? Vamos lá. Vamos dividir as derivadas. 2 que multiplica x menos 2, dividido por 2y. 2x
dividido por 18y. E aqui é a restrição. X ao quadrado mais 9y ao quadrado igual a 9. Posso simplificar? Com certeza, o 2 está multiplicando em cima e multiplicando embaixo. Aqui também posso simplificar. 2 por 18 fica 1 e 9. Multiplico o que sobrou. 9y vezes isso e y vezes x. Deixa eu multiplicar aqui primeiro, tá, gente? X vezes y, xy. Aqui sobrou 9y. 9y vezes x, 9xy. 9y vezes 2, 18y. Certo? Bom, agora vamos agrupar os termos semelhantes, tá? Eu vou jogar o menos 18y para o outro lado, para já deixar positivo. E o xy para cá subtraindo. 9xy menos xy dá 8xy. Como ambos são multiplicados por y, eu vou dividir ambos por y. Dou uma simplificada, fica 18, é o que sobrou, igual a 8x. Ah, então x vai ser 18 por 8. Vamos trabalhar em decimal? 18 por 8 é 2,25. Então o valor de x, 2,25. O y é só trocar na restrição, tá? Ok? Já vou isolar aqui o y, que eu vou precisar para verificação comparativa. Então o y vai ser 9, x ao quadrado vai subtraindo, o 9 que está multiplicando vem dividindo, e o quadrado se transforma em raiz. É assim que eu calculo o y. Agora vamos lá. Bom, vou fazer a conta interna primeiro. 9 menos 2,25 ao quadrado. Resultado divide por 9 e extrai a raiz. Resposta 0,66 é o valor do y. Bom, tá dando adequado, gente, porque o x não pode passar de 3, porque tem que estar dentro da elipse. Eu já suspeitava que estava o ponto entre esses dois. Entre 2 e 3, o 2,25 está na região. E o maior valor de y é 1. Esqueci de escrever aqui no gráfico. Então não poderia passar de 1. Deu 0,66. Então está fazendo todo o sentido. Continuando agora, vamos calcular a distância. Vou fazer a distância aqui dentro da verificação, tá? Segundo método, verificação comparativa. Vocês vão ver que daqui para frente vai ser muito o segundo método. Por conta do modelo das funções. O x é 2,25 e o y é 0,66. E a distância aplica aqui na fórmula, não esquece de extrair a raiz, hein? Porque agora não é d ao quadrado, agora é distância. Então vamos lá. 2,25 menos 2 é 0,25. Então fica 0,25 ao quadrado mais o y ao quadrado. 0,66 ao quadrado. E a resposta extrai o quadrado, extrai a raiz. Deu 0,7. Bom, não posso chutar valores fora da elipse, tá, gente? Vou pegar o 3 que está fácil, x igual a 3. Não preciso nem fazer conta, posso olhar para a elipse. Quando x vale 3, nesse ponto o y é 0. Ou troca aqui, ó, para achar o y. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. 0 por 9, 0. Raiz de 0 é 0. Agora eu vou pegar um outro valor de x. Posso pegar qualquer um. Vou pegar o x valendo... o ponto 2, 0 mesmo. Não posso pegar ponto ao ponto, né? Então vou pegar o x valendo 0. Se o x vale 0, o y vale 1. Vamos confirmar. Troco o x por 0. 9 menos 0, 9. 9 por 9, 1. Raiz de 1, 1. Pronto. Agora eu vou calcular a distância em ambos os casos. Agora tem que aplicar a fórmula mesmo. Vamos lá. 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 mais 0, 1. Raiz de 1 é 1. Pô, aqui a distância é 1. Devo fazer de cabeça. Agora aqui, 0 menos 2, menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Mais 1 ao quadrado é 1. 5. Raiz de 5, resposta 2,24. Comparando o meu candidato, gera o menor. O 0,7 é o menor. Portanto, os pontos mais próximos são... Lembra que é os pontos, hein? E o seu simétrico. É só trocar aqui o valor do y, tá? O x é o mesmo.
2,25, ponto e vírgula, menos 0,66, ok? Seria esse ponto aqui o seu simétrico. Bom, e esses dois pontos geram a distância mínima, 0,7. Pediu domínio e imagem, então vamos lá. Domínio, todos os valores de x ou de y. Ah, agora o x não é medida, hein? Primeiro exercício que o x não é medida. Como que faz então? Bom, pode fazer olhando direto o gráfico. Ó. Se você quer o ponto na elipse, o mais próximo desse, o ponto tem que estar na elipse. Qualquer ponto na elipse tem que estar dentro dessa região. Olha para o x. O x no máximo é 3 e no mínimo é menos 3. Então, domínio, qualquer valor de x de menos 3 a 3. Tem outro jeito de fazer? Pode trocar o y por zero, como a gente está acostumado. Ó. Se você trocar o y por zero na restrição, já vou zerar aqui, tá? Vai sobrar x ao quadrado sobre 9 igual a 1. O 9 vem multiplicando, x ao quadrado igual a 9. Como x não é medida, pode valer negativo, mais ou menos 3. Está aqui, mais ou menos 3. O domínio y, mesma coisa. Pode fazer olhando para o gráfico, olha que o y está variando de menos 1 a 1. Pode ser igual? Pode. O y pode ser negativo. Ou troca o x por zero. Aqui zeraria, y igual ao quadrado igual a 1, y igual a mais ou menos 1. E a imagem seria a menor e a maior distância. A menor é 0,7. E a maior é o ponto mais longe. Qual o ponto mais longe? É só testar o domínio, hein, gente? O ponto mais longe é esse ou esse? Esse aqui, hein? Então dá para fazer de cabeça. Qual é a distância desse ponto a esse ponto? Ué, 5 unidades. Eu ando 2 para cá e mais 3 para cá. A maior distância é 5, porque tem que estar dentro da elipse. Então pronto. Temos o domínio, temos a imagem. É o primeiro exercício com domínio e imagem que a gente fez de uma forma um pouco diferente.